Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a ptiríase versicolor, que é um tipo de micose superficial, tá, pessoal? Então, as micoses superficiais são infecções fúngicas das camadas superficiais da pele, dos pelos e das unhas. Elas são classificadas em duas, que são as micoses superficiais propriamente ditas e as micoses superficiais cutâneas e cutâneo-mucosas. Vamos falar rapidinho sobre as micoses superficiais propriamente ditas, que são a infecção fúngica da camada mais superficial da epiderme, que é a camada córnea, e também ela pode pegar a cutícula do pelo. Tá? Nessas localizações, a resposta imune ela é praticamente ausente, tá? No hospedeiro, e justamente por isso, né, a infecção costuma ser assintomática e por esse motivo também a infecção se cronifica. É um tipo de infecção crônica. Aqui dentro dessa classificação, né, de micoses superficiais propriamente ditas, a gente tem então, além da ptiríase rósea, né, ptiríase versicolor, desculpa, que é o assunto desse vídeo, a gente tem também a piedra branca, a piedra preta e a tinha negra. Então, vamos falar agora sobre a ptiríase versicolor, né, que é um tipo de infecção causada por uma levedura do gênero Malassezia, que foi recentemente estudado e descrito aí diversas espécies na literatura, tá? De todas essas espécies, em relação à ptiríase versicolor, que é o que a gente vai estudar agora, a mais comumente isolada foi a Malassezia furfur. Não é a única, mas a mais comumente isolada, tá? Então, pessoal, a ptiríase versicolor, como a gente já falou, é causada pela Malassezia, que é uma levedura que faz parte da biota normal da pele, e aí ela vai causar doença em algumas situações específicas, em algumas condições, tá? Em indivíduos clinicamente normais, a gente consegue encontrar a presença desse fungo em 97% no couro cabeludo, tá? 97% dos indivíduos clinicamente normais tem esse fungo no couro cabeludo e 92% tem a presença do fungo no tronco, bastante prevalente, né? A ptiríase versicolor, como a gente já conversou, ela é uma infecção crônica, né, da camada mais superficial da epiderme, a camada córnea, e comumente assintomática. Como a gente já falou também, causada por leveduras do gênero Malassezia, ela tem uma distribuição universal, é mais comum em regiões de climas tropicais e subtropicais, não tem, não é única de determinada faixa etária, ela pode acontecer desde a infância até a velhice, mas ela é mais comum em adultos jovens e pós-púberes, porque provavelmente se relaciona a algumas alterações relacionadas à produção de lipídios na pele, tá? Característico dessa faixa etária. Sobre a manifestação clínica da ptiríase versicolor, ela se manifesta como várias máculas. Inicialmente elas são perifoliculares e elas são associadas a uma pequena descamação. Essa descamação da lesão, né, relacionada à ptiríase versicolor, ela pode ser acentuada através de duas manobrinhas, que são a manobra de estiramento da lesão, tá? E ao estiramento dessa lesão a gente consegue evidenciar essa descamaçãozinha. Esse sinal é o que a gente chama de sinal de Zilleri. E tem também o sinal da unha, né? Ao passar ali a unha por cima da lesão, a gente consegue observar de forma mais evidente essa descamação da ptiríase versicolor. A cor das máculas, elas variam, tá? Então ela pode variar desde manchas brancas até uma coloração acastanhada. Mais raramente a gente pode observar também lesões eritematosas, tá? E é justamente por isso que o nome da doença é ptiríase versicolor, ok? Elas são geralmente assintomáticas, como a gente já conversou. A exceção seria a ptiríase versicolor eritematosa, que normalmente vem associada a um prurido importante. Existe uma outra variante também da ptiríase versicolor, na verdade uma variante da ptiríase versicolor, que é uma variante associada a uma despigmentação da pele importante em indivíduos que são melanodérmicos. Tá? Isso aqui é a chamada acromia parasitária. Uma outra forma também descrita é a ptiríase atrófica,
O que vai acontecer ali, a gente vai observar uma atrofia na área da lesão devido a um uso prolongado de corticosteroide tópico. A psoríase versicolor ela vai evoluir com melhoras e pioras e ela pode se tornar recidivante ou crônica com o passar do tempo, tá? E aí nesses casos, né, devido a que a psoríase versicolor ela está relacionada a uma série de fatores predisponentes, então a gente tem que orientar bem o paciente em relação ao fato de se evitar, né, esses fatores desencadeantes do surgimento das lesões. E também tá deixando esses pacientes bem orientados em relação ao tratamento profilático. O diagnóstico da psoríase versicolor pode ser realizado através do exame micológico, que é um exame direto, que a gente vai obter através da raspagem da lesão ou através de fita durex. Tá? Então, esse exame ele vai mostrar para a gente a presença de células leveduriformes agrupadas, assemelhando-se a cachos de uvas e também presença de pseudohifas curtas e grossas. Outra forma que a gente tem de fazer o diagnóstico da psoríase versicolor é através da lâmpada de Wood, que vai revelar uma fluorescência prateada ou amarelada e ela ajuda também na determinação da extensão do acometimento cutâneo. Sobre os achados histopatológicos, na coloração pelo PAS, a gente pode observar na camada córnea a presença de células globosas, pseudohifas curtas e células em formato de garrafa de boliche, tá? Pode ser observadas ali na camada córnea, que estarão discretamente hiperqueratinizadas, tá? Que vai estar aí discretamente hiperqueratinizada. No caso das lesões de psoríase versicolor eritematosas pruriginosas, a gente pode observar também um infiltradozinho perivascular rico em linfócitos na derme. Sobre o tratamento da psoríase versicolor, lembrar que a malacésia faz parte da biota normal da pele, então a gente tem que estar orientando bem esses pacientes para que eles saibam evitar, né, prevenir o fato desse fungo, né, da malacésia, evitar que ela se torne um agente patogênico. Né? E aí a gente vai passar algumas orientações, como por exemplo, evitar o uso de lubrificantes na pele, sudorese excessiva, orientá-la a estar fazendo uma boa higienização. Sobre o tratamento tópico, a gente tem diversas opções aí no tratamento, tá? Pode ser feito com agentes queratolíticos, hipossulfito de sódio a 20%, sulfeto de selênio, derivados imidazólicos ou derivados morfolínicos. O tratamento sistêmico pode ser feito tanto com derivados azólicos, né, no caso o cetoconazol, 200 mg ao dia, por 10 a 20 dias. Pode ser também usado os derivados triazólicos, aqui no caso o itraconazol, 200 mg ao dia, por 5 a 7 dias. Uma outra opção seria o fluconazol, 450 mg em dose única. Tá? Lembrar que a psoríase versicolor ela tem uma evolução crônica, tende a ser recidivante, então muitas vezes é necessário a gente estar fazendo o tratamento repetidamente, né? Tem um pesquisador aí que mostrou que cerca de 13,6% dos pacientes vão apresentar recidiva no primeiro ano após a cura clínica e até 80% dos pacientes vão apresentar recidiva até 2 anos depois da cura clínica. É bem relevante, né? A gente pode estar orientando esses pacientes à exposição solar nas regiões para recuperar, né, a hipopigmentação residual que vem depois do surgimento das lesões, né? E aí, em relação ao tratamento profilático, como a gente já falou, é comum ser a doença se cronificar ou ser bastante recidivante. Então, para evitar, para prevenir essa situação, a gente entra com um tratamento profilático que pode ser feito também com cetoconazol, itraconazol ou com fluconazol. Cetoconazol, no caso profilático, a gente vai prescrever para esse paciente 200 mg ao dia por 3 dias consecutivos, uma vez ao mês por 6 meses. O itraconazol, a gente vai orientar 400 mg uma vez ao mês por 6 meses consecutivos, e o fluconazol 450 mg em dose única também, né, uma vez por mês, por 6 meses consecutivos.